Evangelho de Marcos, capítulo 4, vamos ler, irmãos, dos versos 3 ao 9. Está escrito assim na palavra do Senhor. Ouvi, eis que um semeador saiu a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. Verso 5. E outra parte caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra parte caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou, e cresceu. E um produziu 30, e outro produziu 60, e outro 100 por um. Verso 9, e disse-lhes, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Irmão, agora pula para o verso 14, diz assim: o que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada do seu coração. E da mesma sorte os que receberam a semente em pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a receberam. Verso 17. Mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, as quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E por fim o verso 20. E os que receberam a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, a um 30, a outro 60 e a outro 100 por um. Oremos, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, nós viemos aqui essa noite, Pai, não por causa de entretenimentos carnais, Senhor. Viemos aqui essa noite, Pai, nos alimentar da Tua santa palavra, Pai. Eu te peço nesse momento, meu Pai, me usa com o poder e o som do alto, meu Pai, para que no abrir e fechar da minha boca o Teu Santo Espírito me use, meu Pai, com unção, com graça, com amor, com tremor e tremor diante de Ti, meu Pai. Me ajuda a pregar a Tua palavra com responsabilidade, Senhor. Prepara, Senhor, aqui cada coração como terra boa, meu Pai, para receber a Tua palavra, Senhor, e que essa palavra, Senhor, frutifique em nossos corações, meu Pai. Que nós venhamos, Senhor, sermos verdadeiros servos Teus, Senhor, durante todo o dia, durante toda a semana, durante os anos que nos restam de vida, até que o Teu Filho venha nos buscar, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a sermos mais santos diante da Tua presença. Nos faz, Senhor, cada vez mais obedientes e tementes a Ti, meu Pai. Abençoa aqui, meu Pai, cada casamento. Abençoa, meu Pai, os esposos, as esposas. Abençoa os filhos, as filhas, meu Pai. Sim, Senhor, essa instituição, meu Pai, que tão tenazmente tem sido atacado por Satanás, Pai. Abençoa-nos, Pai, e que o inimigo, meu Pai, não roube a palavra do nosso coração, Senhor. Que nós não sejamos, meu Pai, como aquele em que a semente caiu em solo pedregoso, que são de pouca duração, e que nós não sejamos, meu Pai, sufocados pelos espinhos que são os enganos do mundo, meu Pai, mas que nós venhamos a dar frutos para o Teu reino. Sim, Senhor, pois aqui nós choramos e desde já te agradecemos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós acabamos de ler, meus queridos, a tão conhecida parábola do semeador. Parábola essa, irmãos, que está registrada em Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4 e em Lucas capítulo 8. Somente o evangelista João não registrou essa parábola.
E nós veremos hoje, meu querido, minha querida, o que esta parábola tem a nos ensinar. E nós veremos o quão maravilhosas e importantes são as lições abordadas por Jesus Cristo na parábola do semeador. Na noite de hoje, irmãos, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós veremos, meditaremos e aplicaremos às nossas vidas as lições da parábola do semeador. Pois é uma parábola, meu amado, que fala de frutificação. E hoje nós veremos o quão importante é a frutificação na vida do crente. Mas, irmãos, antes mesmo da gente entrar na mensagem, antes mesmo da gente comentar a parábola do semeador, eu quero abordar aqui 2 pontos. O primeiro ponto é, irmão Auricélio, o que é uma parábola? Parábola, meu querido, é uma narrativa alegórica que tem a intenção de transmitir uma mensagem por meio de comparações ou analogias. Parábola, meu amado, é quando aquele que fala usa de figuras e símbolos para ilustrar algo, para ensinar algo. Como, por exemplo, eu poderia citar aqui a parábola do joio e do trigo, onde Jesus, irmãos, usa os símbolos de joio e trigo para fazer diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Eu poderia aqui citar também, irmãos, como exemplo, a parábola das 10 virgens de Mateus 25, onde Jesus usa como analogia 10 virgens, dizendo que 5 eram loucas e 5 eram prudentes, para dizer que o crente deve estar vigilante até a vinda de seu Senhor e com as lâmpadas acesas. Então, irmãos, parábola é uma história contada por meio de figuras com a intenção de ensinar algo. O que nos leva ao segundo ponto. E o segundo ponto é, irmão Auricélio, por que é que Jesus falava por meio de parábolas? Você está em Marcos 4, vai para o verso 11. Marcos 4, verso 11, ele diz assim, ó: E ele disse-lhes, a vós vos é dado o saber, os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, estas coisas se dizem por parábola. Irmão, preste atenção no verso 12. Para que vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não se convertam e não sejam perdoados os pecados. Irmão Auricélio, por que é que Jesus falava por parábolas, irmãos? No caso das parábolas de Jesus, a intenção de Jesus, meu querido, era ensinar verdades espirituais eternas. Num contexto geral, irmãos, ao Jesus falar por parábolas, Jesus cumpre aqui 2 propósitos. O primeiro, quando Jesus usa figuras e símbolos, irmãos, ele fala de modo que ele ensina. Ele consegue, irmãos, por meio de parábolas, ser mais didático aos seus ouvintes. Jesus usava, irmãos, situações do dia a dia para ensinar a sua tão maravilhosa doutrina. Porque Jesus falava, irmãos, por meio de suas parábolas, ele falava de pescaria, ele falava de colheita, ele falava de frutificação, ele falava de ovelhas, irmão Filipe, ele falava de dracmas. Jesus sabia, irmãos, que estava falando a um povo simples. Ele sabia que ele estava falando a agricultores, a pescadores, a pastores de ovelhas. De forma, irmãos, que as parábolas tornavam o ensino das verdades espirituais mais fáceis de compreender. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo, de acordo com o texto que nós lemos, irmãos, o segundo propósito das parábolas era endurecer o entendimento dos que estão de fora do reino. Marcos 4, verso 11, que nós acabamos de ler. Para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, no verso 12, para que não se convertam e sejam perdoados os pecados.
Preste atenção nisso aqui, irmãos. Ao passo que Jesus esclarece parábolas aos do reino. Irmão, está falhando esse microfone. Glória a Deus. Obrigado, meu querido. Então, irmãos, ao passo que Jesus esclarece verdades eternas aos seus discípulos, ele obscurece ainda mais o entendimento dos perdidos. Por meio de parábolas, Jesus esclarecia verdades espirituais para uns e endurecia ainda mais os corações impenitentes. Meu querido, os mistérios do reino de Deus só são revelados aos eleitos. Mateus capítulo 11, 25 diz: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Se alegre, pequenino do Senhor, pois a ti te foi revelado os mistérios do reino de Deus. E para você que não aceita a doutrina da eleição, meu querido, se essas passagens não abriram o teu entendimento, e se essas palavras não te convenceram, eu não sei mais o que vai te convencer. Deus tem um povo, irmãos. Deus tem um povo eleito, escolhido, predestinado. Deus elegeu um povo desde antes da fundação do mundo para habitar um reino celeste. Porque aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida, o livro da vida foi escrito desde antes da fundação do mundo. E se o nome está escrito lá, meu querido, entenda, o Deus a qual nós lemos nas Escrituras, Ele não usa borracha nem usa corretivo. Se Ele escreveu, está escrito, meu querido. Não tem essa de perder salvação, porque a palavra de Deus diz que os eleitos, as suas ovelhas, de maneira nenhuma serão perdidas. Irmãos, agora que nós sabemos o porquê, o que é uma parábola, e agora que nós sabemos o porquê que Jesus falava por parábolas, vamos entrar de fato na mensagem da parábola do semeador. E Mauricélio, você vai explicar a parábola? Não, irmãos, a parábola já foi explicada. Jesus já a explicou dos versos 14 ao 20. O que nós vamos fazer essa noite, para a honra e glória e na misericórdia e na graça do Senhor, é meditar e aplicar os ensinamentos da parábola às nossas vidas. Amém? Vamos à parábola. No verso 3 de Marcos capítulo 4, Jesus já começa dizendo, irmãos, que um semeador saiu a semear. E Jesus diz, irmãos, que enquanto o semeador semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho e as aves a comeu. Outra parte das sementes, irmãos, caiu em meio a terreno rochoso, que tinha pouca terra. E logo nasceu, mas com o calor do sol, perceba o detalhe, ele diz, porque não tinha raízes, queimou e secou-se. Eu vou repetir, irmãos. Porque não tinha raízes. E perceba que ele fala um outro detalhe. Ele diz, porque não tinha terra profunda. Lembre-se destes detalhes. Eles serão importantes mais à frente na mensagem de hoje. E o texto continua dizendo, meu amado, minha amada, que a terceira parte da semente caiu entre espinhos. E logo ao crescer, ela foi sufocada pelos espinhos, de modo que se tornou infrutífero. E por fim, irmãos, outra parte da semente, a Bíblia diz, o texto diz, que caiu em terra fértil. E agora, irmãos, dos versos 14 ao 20, Jesus está a sós com os seus discípulos. E agora, irmãos, ele vai desvendar a parábola. Ele vai dizer o que significa cada figura.
E à medida, irmãos, que a gente for lendo, eu vou trazendo a aplicação para as nossas vidas, amém? No verso 14, vá para o verso 14, diz assim: o semeador, o que semeia, semeia a palavra. Irmãos, é interessante notar que durante a semeadura, o semeador, ele consegue lançar as sementes em 4 tipos de solos diferentes. O texto diz que caíram em meio ao caminho, em solo rochoso, em meio a espinhos e em solo fértil. Nos dando a entender, irmãos, que o semeador da parábola de Jesus não estava colocando a semente dentro de um buraco que foi aberto por um arado. Mas parece que essa semeadura foi feita, como dizem assim, de rebolo. Como se o semeador, irmãos, não estivesse escolhendo lugar onde lançar a semente, como se a semente estivesse sendo lançada aos 4 ventos. O semeador da parábola de Jesus estava lançando semente, irmãos, sem se preocupar onde a semente ia cair. E é isso mesmo que Jesus quer expressar, irmãos. Preste atenção no detalhe. O texto diz que o que semeia, semeia a palavra. A semente é a palavra, irmãos. E a primeira lição que a gente já pega aqui para a gente é que a semente, que é a palavra de Deus, deve ser lançada aos 4 ventos. Quando um pregador está pregando, seja numa congregação, seja numa praça, seja na internet, essa semente ela vai obrigatoriamente ser lançada em 4 tipos de corações diferentes. A gente aprende aqui, irmão, sobre a importância de se pregar a palavra, sem se preocupar em qual solo ela vai cair, porque a gente não conhece, irmão, o coração de ninguém. Mas a ordem de Jesus para nós como os discípulos dele é Marcos 16, verso 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. 2 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2, Paulo diz a Timóteo: conjura-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Verso 2, que pregues a palavra, que instes a tempo e a fora de tempo, redargue-os, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Irmãos, não é nosso papel escolher o terreno, mas tão somente lançar a semente. 1 Coríntios capítulo 3 diz, irmãos, que um planta e o outro rega, mas o crescimento vem de Deus. A gente só lança a semente, irmãos. O papel de arar a terra é do Senhor. João capítulo 15, verso 1, o Senhor Jesus Cristo diz que o Pai é o semeador, o Pai é o agricultor, perdão. Então, irmãos, não perca a oportunidade, lance a semente. Você não sabe em que tipo de terra ela vai cair, mas seja você um semeador. Não perca as oportunidades. Um familiar teu está precisando de uma palavra. Alguém numa praça, alguém aqui dentro hoje está precisando de uma palavra. Mas, irmãos, quando eu falo de uma palavra, não é que nem as pessoas estão dizendo aí, é isso que eu profetizo uma bênção na tua vida, irmãos. A palavra a qual o Senhor Jesus se refere essa noite é a pregação do evangelho do reino. É a pregação que fala de salvação. É a pregação que fala da cruz de Cristo. Essa é a semente que deve ser lançada. Falsos profetas, agora, enquanto estamos aqui, estão enganando pessoas em muitas igrejas, prometendo coisas que a palavra de Deus não prometeu, meu querido. Nós devemos pregar a palavra, irmãos, falar da condenação do inferno, falar que haverá um dia de juízo e falar que o Filho de Deus morreu para nos livrar da dor da condenação eterna. Essa é a semente que deve ser lançada. Amém? Verso 15, meu querido, diz:
E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Irmãos, daqui para frente, a gente vai ver que cada tipo de solo representa um tipo de pessoa que ouve a palavra. Nós veremos, irmãos, que a pregação do Evangelho produz respostas diferentes com relação à palavra. Entenda, irmãos, a gente não coloca em xeque aqui a qualidade da semente. A semente é de altíssima qualidade. A semente é a palavra de Deus. O problema, irmãos, dos diferentes tipos de respostas é o coração da pessoa que ouve. O problema é o terreno em que esta semente cai. E nós vemos aqui, irmãos, neste primeiro exemplo, que a semente caiu num lugar onde não teve tempo de crescer, onde a semente não teve tempo de germinar. O texto diz que Satanás roubou a palavra do coração da pessoa. Esse primeiro exemplo, meu querido, é aquele que ouve a palavra, mas você não vê mudanças na vida dele. É o indivíduo, meus irmãos, em que a semente não germinou. É o indivíduo que não teve o seu caráter transformado pela palavra. É um indivíduo, irmãos, que vai à igreja no domingo, ouve a pregação do Evangelho, mas você não vê nele frutos. Porque a palavra diz, irmãos, que não deu tempo de criar raízes, a semente não germinou em seu coração. Satanás veio e roubou aquilo que foi semeado. Irmãos, é um indivíduo que não teve o seu caráter transformado. Ele fala como o mundo fala, ele se relaciona como o mundo se relaciona, porque não criou raízes no Evangelho. Esse indivíduo, irmãos, ele até ouve pregações, mas parece que ouve só por entretenimento. Geralmente é a pessoa que diz, eu gosto da pregação do pastor fulano de tal. Eu gosto da pregação daquele irmão. Aquele fulano de tal ali prega bem. Mas você não vê nele mudanças. Você não vê nele transformação de atitudes e de caráter. O inimigo trabalha em sua mente de tal forma que esse indivíduo, irmãos, não consegue mudar, você não vê frutos, você não vê arrependimento nele. Este é o primeiro indivíduo, irmãos. E muitas vezes um dos motivos pelo qual a palavra não germina no coração de alguns, um dos motivos, um dos exemplos, é porque esse indivíduo pensa assim, essa palavra aqui é para fulano de tal. Né, irmão Heitor? Essa palavra aqui é para aquele abençoado. Aquele fulano de tal devia estar aqui essa noite para ouvir essa palavra. Não, irmãos. A palavra é para a gente. A palavra é para a gente receber, acolher, colocar em nosso coração, de modo que ela germine e cause em mim e em você mudança de caráter. É a pessoa, irmãos, que acaba seguindo essa vida, olhando para o erro dos outros e nunca olha para o seu próprio erro. Queria dar um exemplo aqui, semana retrasada, semana passada, o pastor tanto pregou aqui como deu lives falando sobre questão de casamento. É um parênteses, irmão, não está na pregação, mas eu achei interessante. Uma coisa que me veio, eu estava sentado ali com a minha esposa, que me veio para falar sobre mudança de atitudes, mudança de caráter, na questão de casamento. Irmãos, eu citaria a questão da ira. Eu falo por mim mesmo, irmãos. Por muito tempo na minha vida de crente, eu vinha para a igreja, mas não conseguia mudar essa minha questão da ira. E eu dizia ao Senhor, Senhor, não tem porquê eu estar brigando com a minha mulher, eu sou crente, Senhor.
Eu quero ser diferente, eu quero mudar. Irmãos, a questão da ira é uma das coisas, um dos problemas que mais destroem casamentos. Então, irmãos, essa semente, ela precisa criar raízes em nós, para a gente ter força para lutar contra a ira, para a gente ter força, irmãos, para não estar mentindo e desagradando ao Senhor. A gente vai falar disso mais na frente. Então, irmãos, é a gente olhar para trás e ver que a gente deve estar progredindo como crente. Eu não posso me dar o luxo de hoje ser o mesmo crente que eu era um ano atrás. E daqui a um ano eu preciso ser um crente mais santo e mais limpo e mais puro diante da presença do Senhor. Eu não posso estar regredindo, mas eu tenho que estar progredindo de glória em glória. É o processo chamado de santificação. Amém, meu querido? Irmãos, então, irmãos, daqui para frente, preste atenção na palavra. Receba a palavra que está sendo semeada, de modo que essa palavra gere em mim e em você verdadeiro e genuíno arrependimento. Amém? Vamos ao segundo indivíduo, versos 16 e 17. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, pois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Irmãos, este segundo indivíduo, o texto diz que ele também ouviu a palavra. É aquele, meu amado, que recebe a palavra e a recebe com prazer e a recebe rápido. Mas com a mesma rapidez com que ele recebe a palavra, ele também a deixa, ele também a abandona. Porque o texto diz que quando ele se depara com as lutas, as perseguições e as tribulações, que são coisas inerentes do Evangelho, logo ele quer desistir. É o crente fogo de palha, irmãos. Num dia ele quer ganhar continentes para Cristo, mas no outro dia aparece uma luta e ele quer desistir. Num dia ele quer se envolver com a obra, mas no outro dia aparece um filho do diabo, seja na vizinhança ou seja no trabalho, para o perseguir, e ele diz que esse negócio de ser crente não é para ele. É o gospel. E o motivo diz, irmãos, que esse crente ele não tem raiz. Ele é temporão, ele é de pouca duração. O texto diz que ele se escandaliza. A palavra grega para escandaliza, escândalo, é escandalon, significa que ele cai. No texto paralelo de Mateus capítulo 13 diz que ele se desvia. O problema deste, irmãos, é a falta de perseverança. Lucas capítulo 21, verso 19 diz: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Mateus capítulo 24, verso diz: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, uma das marcas do verdadeiro cristão, uma das marcas do eleito de Deus é a perseverança. É o permanecer em Cristo. É o perseverar na fé, no amor e na santidade. Irmãos, busque ao Senhor esta perseverança. Busque no Senhor fortalecimento, porque sem fortalecimento espiritual a gente sucumbe. Sem joelho no chão e sem leitura da palavra, sem nos achegarmos ao Senhor, nós não vamos muito longe. 1 Coríntios 10, 12 diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Judas capítulo único, verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a Ele com glória. O texto está dizendo, irmãos, que é Deus quem é poderoso para nos manter de pé.
Não pense que você vai prosseguir obedecendo a Deus pela força da tua carne. Você não vai conseguir. Busque, irmãos, raízes profundas no santo evangelho. Quer saber como? É só você ter na sua mente, irmãos, o que é que o evangelho promete. O evangelho promete um reino eterno. Quando você pensar em desistir de buscar ao Senhor, lembre-se daquilo que está prometido em sua palavra. Ele nos promete, irmãos, um reino de luz, onde habita a justiça. Você que está aflito, temeroso com o que acontece no mundo, violência, assaltos, corrupção, se você lembrar da promessa que Deus tem prometido para nós, hoje nós vemos muitos ditos patriotas, lutando por uma causa que não é eterna. Se você quer ser patriota, meu querido, eu te apresento Apocalipse 21, que fala de uma pátria eterna. Se você quer militar e ser patriota, milite pela nossa pátria, que o Senhor Jesus tem nos prometido. Oh glória! Romanos capítulo 8, verso 18 diz: porque para mim, aleluia, tenho por certo que as aflições desse mundo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia, santo é o nome do Senhor, irmãos. Irmãos, vamos ao terceiro indivíduo, acompanhe comigo versos 18 e 19, diz assim: e os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Irmão, presta atenção nisso aqui. Preste atenção nesse terceiro indivíduo, irmãos. Repare no texto. O texto diz que esse terceiro indivíduo também ouviu a palavra. Este terceiro indivíduo, irmãos, é um indivíduo que durante a caminhada deixou que as coisas do mundo o contaminassem. A falsa segurança do dinheiro o cegou de tal modo que as ambições o tornaram infrutífero. Este, irmãos, é o que começou com os olhos na eternidade, mas hoje está com os olhos nas coisas que Deus abomina. É o que está com os olhos contaminados com o mundanismo, como Paulo diz a Timóteo: cobiçoso de torpe ganância, vive sufocado com aquilo que é passageiro e mundano. Irmãos, entenda, não que seja pecado a gente ambicionar alguma coisa. O meu sonho, a minha esposa sabe, é um dia morar num sítio bem espaçoso com uma casa bem grande, ser rodeada de varanda. É meu sonho, irmãos. Aleluia. Por que não, irmãos, querer um carro próprio com uma casa na garagem? Eu seria um hipócrita se eu dissesse que não queria essas coisas. Mas a questão, irmãos, é o quanto do meu tempo eu devoto àquilo que é passageiro. É o quanto do meu tempo eu empenho naquilo que será destruído pelo fogo do juízo de Deus. Porque o Senhor Jesus diz, irmãos, no Sermão do Monte: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde é que está o teu coração, meu querido? O teu coração está nas coisas da terra ou está nas glórias eternas? Colossenses capítulo 3, Paulo diz: pensai nas coisas que são do alto e não nas que são aqui da terra. E o fato, meu querido, minha querida, é que a palavra de Deus diz que a cobiça pelas coisas do mundo minam a nossa comunhão com o Senhor, de modo que nos torna infrutíferos. E a orientação é:
1 Timóteo capítulo 6, versos 8 ao 12, que diz: tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, aleluia, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, e submergem o homem na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, vou parafrasear, mas tu, ó mulher de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Amém, meu querido? Não deixe que as glórias do mundo ofusquem aquilo que Deus nos tem preparado. Vamos, irmãos, agora ao quarto e último indivíduo, verso 20. Diz assim na palavra do Senhor: e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, a um 30, a outro 60 e a outro 100 por um. Irmãos, esse último indivíduo é o indivíduo a quem o inimigo não tem o poder de tomar a palavra do seu coração. Esse último indivíduo, irmãos, não é aquele de pouca duração. Não é aquele, irmãos, em que a semente caiu em solo rochoso. O seu coração não é de pedra. A palavra de Deus diz que a este foi dado um coração de carne. Esse daqui, irmãos, não é que nem aquele a qual os espinhos sufocaram, pois este não tem os olhos para as glórias desse mundo. Esse último indivíduo, ele canta de todo o coração que as glórias do mundo não podem ofuscar esta glória da além. Para este, irmãos, as glórias do mundo são sufocadas, são ofuscadas pelas glórias eternas. Este último indivíduo, irmãos, a palavra diz que foi lançada a semente, foi lançada em boa terra, em terra profunda, de modo que ele criou raízes, que ele cresceu na fé, que ele cresceu espiritualmente e deu muito fruto. E é isso que o Senhor espera, irmãos, de mim e de você. Deus espera que demos frutos. Este é o ponto alto da parábola do semeador. Este é o ponto alto, irmãos, do que Cristo quer nos ensinar por meio desta parábola, a frutificação. E neste ponto da mensagem, irmãos, eu pergunto: que tipo de solo é você? Em outras palavras, como você tem recebido a palavra de Deus? Você é aquele em quem a semente caiu na beira do caminho, em que o inimigo arrebata a palavra do teu coração? De modo que não se vê mudança de caráter em você? Ou você é o crente fogo de palha, que é de pouca duração, que quer abandonar o evangelho em meio às lutas? Ou você é aquele que se tornou infrutífero por estar cobiçando as coisas do mundo, por deixar que as coisas do mundo ocupem espaço no teu coração? Irmãos, a primeira coisa que a gente observa em cada descrição é que Jesus começa dizendo: este é o que ouviu a palavra. Os 4 ouviram a palavra. Os 4 receberam a semente, irmão João. Os 4 tiveram a oportunidade de ouvir o santo evangelho.
nos mostrando, irmãos, que simplesmente receber a palavra, simplesmente ouvir o evangelho, simplesmente ouvir pregações, não nos garante salvação, não nos garante vida eterna. Necessário é, irmãos, que nós finquemos raízes, cresçamos espiritualmente e geremos frutos. Irmãos, entendam uma coisa: o diabo conhece a palavra de Gênesis a Apocalipse. E Satanás, irmãos, ele nasceu no céu. E mesmo tendo nascido no céu, e mesmo conhecendo toda a palavra, Apocalipse 20, verso 10 diz que ele passará toda a eternidade no lago que arde com fogo e enxofre. Tiago capítulo 2 diz, irmãos, que até os demônios creem e tremem. Mateus 23, os escribas e fariseus, religiosos do tempo de Jesus, conheciam a lei, conheciam os profetas, conheciam Bíblia mais do que ninguém, irmãos. E mesmo conhecendo bastante da palavra, Jesus os chama de filhos do inferno, filhos do diabo, e diz que eles eram merecedores de maior condenação. Portanto, irmãos, produzamos os frutos esperados. Tiago capítulo 1, 22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vocês mesmos. Nós precisamos entender, irmãos, que todo o nosso conhecimento teológico, sem vivência, só nos garante o inferno. Eu conheço hoje pessoas que sabem do pós-tribulacionismo, calvinismo, inobrigatoriedade de dízimos e várias outras doutrinas. Eu conheço pessoas hoje que sabem reconhecer os falsos profetas, mas está a caminho do inferno, vivendo mundanismo, vivendo desobediência, mesmo conhecendo a palavra. Irmãos, Deus não se impressiona com a tua teologia decorada, mas Ele espera de mim e de você frutos. Mas, irmão Auricélio, o que são esses frutos? Inclusive, irmãos, é bastante presente nas Escrituras a comparação dos homens com as árvores, como, por exemplo, João Batista dizia, Mateus 3,10, que já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Mateus capítulo 7, 16 ao 19, por seus frutos os conhecereis. Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Irmãos, repito, o Senhor espera de nós frutos. Que frutos, irmão Auricélio? Que fruto é esse? Irmãos, para a gente ter maior compreensão do que são esses frutos, Mateus 3, João Batista diz, verso 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Irmão, sabe o que é fruto? Fruto é conduta cristã. Necessário é dar frutos. Não existe cristianismo sem que haja bons frutos. Quando João Batista fala, irmãos, de frutos de arrependimento, ele está se referindo às ações e comportamentos que demonstram que de fato eu passei pelo verdadeiro e genuíno arrependimento. Eu nasci de novo. Que de fato eu tive, meu irmão, o meu caráter transformado. Dar fruto, irmãos, é mostrar pelas minhas ações que de fato eu sou convertido. Irmãos,
Se eu me denomino cristão e não dou fruto, todo o meu louvor, toda a minha pregação, a minha frequência nos cultos ou qualquer outra coisa que eu possa fazer não passa de teatro. Eu devo dar frutos, e não somente na vista dos homens, mas principalmente no secreto. Porque se aquilo que eu faço no secreto não gera bons frutos, não são ações que mostram bons frutos, tudo aquilo que eu faço na tua frente, meu querido, é teatro, é máscara, é atuação, é fingimento. Irmãos, desculpe pelo horário, mas eu já estou partindo para a conclusão. Nós vimos hoje que existem 4 tipos diferentes de solo onde a semente cai. E eu não sei que tipo de solo você é. Eu não sei se o teu coração é terra fértil ou não. Se o diabo está roubando a palavra do teu coração. Se você é terreno pedregoso. Eu não sei se os encantos e as glórias do mundo estão te tornando um crente infrutífero. Eu não sei se você é trigo ou joio. Se você é ovelha ou bode. Eu não sei se você é filho de Deus ou se você é filho do diabo. A parábola do joio e do trigo deixa claro, irmãos, que a separação será feita só e unicamente na conclusão, no terminar dos séculos. Mateus 25 diz que a separação das ovelhas e dos bodes, irmãos, será feita na consumação dos séculos. Mas o meu papel como semeador esta noite é lançar a semente do Evangelho, é pregar o arrependimento. O meu papel, irmãos, esta noite é dizer a você que o Senhor espera frutos de arrependimento. Que o Senhor espera de nós, irmãos, mudança de vida, mudança de caráter, transformação de vida, mudança de atitudes, reconhecimento sincero dos nossos erros. Porque o Evangelho, irmãos, não propõe que tenhamos... O Evangelho só propõe que tenhamos um desejo genuíno por mudança. O Evangelho não propõe, irmãos, que nós sejamos somente frequentadores de cultos ou colecionadores de sermão. Nós precisamos, irmãos, ter o desejo de abandonar o pecado, deixar as práticas e ações que desagradam ao Senhor. Ações essas, irmãos, que muitas vezes prejudicam a nós mesmos e a outros. Nós precisamos, irmãos, adotar um estilo de vida que reflita os valores do reino de Deus, como amor, perdão, humildade e justiça. É parar de mentir, é parar de prejudicar os outros. Irmãos, arrependimento sincero é fundamental para a salvação. Na verdade, irmãos, sem arrependimento não há salvação. Amém? Eu quero concluir a mensagem com Hebreus capítulo 6, versos 7 e 8, que diz: porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Vamos louvar ao Senhor.